Pessoal, hoje estamos aqui para comentar um pouquinho sobre a nossa avaliação global de matemática, que era referente ao capítulo 2, ou seja, os números racionais, certo? Então hoje a gente vou corrigir a prova com vocês de forma comentada para que vocês não tenham dúvidas em relação à resolução da prova, certo? Como as questões elas ficavam um pouco embaralhadas na hora que vocês iam resolver, ou seja, às vezes a primeira questão de um era a décima de outro, a terceira era a quinta de outro, então eu vou seguindo uma ordem aqui de todas as questões que estavam na prova, certo? Então, uma das questões era o seguinte: boliche é um jogo que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos de forma de uma base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadores determina o seu desempenho. Aí aqui eu tenho o jogador 1, 2, 3, 4 e 5. Aí a pergunta era a seguinte: qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então a gente só iria calcular o número de pinos pelo número de jogadas, fazer essas divisões, certo? Então nesse caso, calculando o desempenho do primeiro jogador, a gente faria o quê? 50 dividido por 85. Então o desempenho dele foi 0,58. Vamos colocar aqui: 0,58. Do jogador 2, 40 dividido por 65 foi 0,61. O terceiro jogador, 20 dividido por 65 deu 0,30. 30 por 40 e 30 dividido por 40. 30 dividido por 40, que deu 0,75. E o outro derrubou 48 vezes em 30 jogadas. 48 dividido por 90 deu 0,53. Então, qual jogador teve o maior desempenho? 0,58, 0,61, 0,30, 0,75 ou 0,53? Então, nesse caso, a gente pega sempre o maior número, que a gente pergunta isso, né? Qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? O jogador que apresentou o maior desempenho foi o jogador número 4. Tá aqui, ó. Era só isso. Uma outra questão dizia o seguinte, né? Leia a seguinte situação: João e Maria compraram para jantar uma pizza congelada de 600 gramas. Após prepará-la, eles repartiram ao meio, ficando metade para cada um. João comeu a sua parte e Maria, satisfeita, deu um terço da sua parte para João. Então, nesse caso, se a lasanha tem 600 gramas, então João ficou com 300 gramas e Maria, consequentemente, ficou também com 300 gramas. O que acontece? Maria deu um terço da sua parte para João. Então a gente vai calcular um terço. A gente vai calcular um terço de 300. Que é que a gente lembra lá do nosso conceito de fração, né? Como 300 é o todo, né? Que é o todo de Maria. Então o que a gente faz? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou seja, 300 dividido para 3, que vai ficar 100. 100 vezes 1. Então Maria deu 100 gramas para João. Aí, como a questão ficou um pouco incompleta, então ou eu poderia perguntar, ou vocês poderiam responder que Maria deu 100 gramas para João, ou então que Maria ficou com 200 gramas, certo? Porque se ela tinha 300, deu um terço do que tinha para João. Um terço de 300 é 100. Então ela comeu só 200 gramas da sua lasanha.
Essa outra questão seguia um pouquinho da linha de raciocínio da primeira lá, né? Que dizia o seguinte, né? Diante da hipótese do comprimento da qualidade de água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre eles, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos na futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas dos agentes contaminados em miligramas, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos do dia, como segue. Tá aqui, né? Ó. Nos testes foram medidas as massas dos agentes contaminados em miligramas, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos do dia, como o seguinte. É aqui o filtro 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ao final, descarta-se o filtro com maior razão entre as medidas de massa de contaminação não capturadas e o número de dias, o que correspondente ao pior desempenho. Então, nesse caso, a gente ia calcular aqui, né, ó, a razão entre miligramas e dias, ou seja, fazer essa divisãozinha, e o filtro que tivesse o maior coeficiente, ou seja, então tivesse o filtro que descartaria seria que tivesse a maior razão, então, ou seja, seria o que filtra pior, certo? Então, o que a gente iria fazer aqui? Iria dividir 18 dividido para 6, que vai dar 3. 15 dividido para 3, que vai dar 5. Íamos pegar 18 dividido para 4, que daria 4,5. 6 dividido para 3, que daria 2. E 3 dividido para 2, que daria 1,5. Então, o filtro com o pior desempenho é o filtro número 2, que tem a razão de 5 miligramas por dia. Então, a resposta certa seria o nosso F2. Uma outra questão era o seguinte: deseja-se comprar lentes para óculos. A lente deve ter espessura mais próximas possível da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessura de 3,10, 3,021, 3,96, 2,099, 3,07. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros. Marque a opção correta. Nesse caso, eu teria que escolher a lente cuja se aproxima mais de 3 milímetros, né? Aqui eu tenho 2,099, então está bem próxima do 2. 2,96 falta 4 para o 3. 2,021 não está passando nenhum do 3, certo? 2,07, ó, nesse caso, o 7 ele é maior do que o 2, certo? Olhando aqui as casas decimais. E 3,10, aí foi que já passou muito. Então, a gente poderia ficar em dúvida entre 3,021 e 3,07. Só que, como eu falei para vocês aqui, ó, o 0,21 ele está mais perto do 3 do que o 0,07. Porque aqui, ó, se for... Ó, décimo, centésimo, só tem 2 centésimos e aqui tem 7 centésimos. Então, como o 7 é maior do que o 2, então a lente que mais se aproxima do 3 milímetros é essa de 3,021. Certo, pessoal? Uma outra questão dizia o seguinte: determine as sentenças abaixo se são verdadeiras ou falsas e marque a sequência correta. A primeira tinha raiz quadrada de 0,01. A gente aprendeu que a gente pode transformar o número decimal em raiz para ficar mais fácil. Então, transformando em fração esse número aqui, ficaria o quê? Ficaria 1 sobre 100. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 100 é 10. 1 dividido para 10 vai dar 0,1. Então, isso aqui é uma coisa verdadeira. 0,69 é a mesma coisa, ficou 69 sobre 100, só que a raiz quadrada de 169 não é 12, a raiz quadrada de 169 é 13. Então isso aqui é uma afirmativa falsa.
0,3 é igual a 3 sobre 9. Aqui a gente poderia lembrar lá da fração geratriz. Que se tem esse tracinho em cima do 3, significa que ele é uma dízima periódica. Ou seja, seria 0,3333 e assim por diante. Aí aqui a gente sabe como pegar uma dízima periódica e transformar em fração geratriz usando a regra do 9. Para cada número que se repete, no caso eu só tenho um número se repetindo, que é o 3. Então, para cada número que se repete, o 9. Como eu não tenho partes inteiras, o numerador é o próprio período, que é 3. Tá aqui, ó, 3 sobre 9. Então, isso aqui é uma afirmativa verdadeira. Aqui eu tenho raiz quadrada de menos 0,64. Na aula de revisão, eu já tinha visto com vocês que não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Se esse sinal de menos estivesse fora da raiz, aí eu iria calcular a raiz de 0,64 e repetir o sinal de menos. Mas como o sinal de menos está dentro da raiz, não existe raiz de número negativo. Então aqui é uma afirmativa falsa. Outra coisa aqui, ó, outra dízima periódica, 0,6666. A gente acabou de falar aqui, né? Para cada número que se repete, é um 9. E aqui o denominador está sendo um 10. Então, isso aqui é uma afirmativa falsa. Então, a sequência correta seria verdadeiro, falso e falso. Que era justamente aqui, ó, essa daqui, ó, verdadeiro, falso e falso. Continuando, né, tá aqui, ó. Faça a leitura das frases sobre conjuntos numéricos. O número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1. A gente sabe que n mais 1 é o sucessor justamente do número n. Então, antes de n mais 1 vem n. Então, isso aqui é uma afirmativa verdadeira. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. A gente falou muito sobre isso, né? Que o conjunto dos números inteiros são os números positivos e negativos, e os naturais são só os positivos. Então, isso quer dizer que isso aqui é uma afirmativa verdadeira. A soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro par. A gente pode fazer um teste, ó. Se eu pegar 3 mais 5, vai dar 8, que é um número par. Se eu pegar 11 mais 13, 11 mais 13 vai dar 24, que também é um número par. Então, significa que a soma de dois números inteiros ímpares vai ser sempre um número par. Isso é verdadeiro. Entre dois números racionais A e B, com A diferente de B, existe sempre outros dois números racionais. Isso é verdadeiro ou falso? A gente viu aqui que entre dois números sempre existe um outro número, porque quando a gente vem aqui para a reta numérica, né, ó, por exemplo, entre 1 e 2, né, ó, sendo 1A e 2B, eu sei que entre esses dois números, nesse intervalozinho aqui, eu tenho infinitos números. Então, nesse caso, é uma afirmativa verdadeira. Então, eu iria procurar a alternativa que diz que todas as afirmativas são verdadeiras. Tá aqui, ó. Apenas as assertivas 1, 3 e 4 são corretas? Falso. Apenas 3 e 4 são corretas? Falso. 1, 2, 3 e 4 são corretas? Verdadeiro. Apenas 1 e 2 são corretas? Falso. Apenas 2 e 3 são corretas? Falso. Então, todas as alternativas elas eram corretas. Nessa outra questão dizia o seguinte, né? As propriedades das potências que são vistas no conjunto dos números inteiros também se aplicam ao conjunto dos números racionais. De acordo com seus conhecimentos adquiridos em sala de aula, o resultado da expressão abaixo é... Aí eu tenho menos 5 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 sobre 3 elevado a zero, 3 elevado a menos 2, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 2. Nós vamos aplicar as propriedades das potências aqui, né? Aqui nesse caso, como o menos 5 está entre parênteses, então significa que esse número ele é negativo. Todo número negativo elevado ao expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, menos 5 elevado ao quadrado vai ficar 25.
Nesse outro caso aqui, o menos 3, o 3 ele não é negativo, porque o sinal de menos é independente. Então, no caso, eu repito o sinal de menos e elevo. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Mais qualquer número, seja ele positivo, negativo, fracionário ou decimal, elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1 sobre... Aqui, como o expoente ele é negativo, a gente inverte. Se tem um 3 sobre 1, fica 1 sobre 3 e eleva ao quadrado. Então, no caso, ficaria 1 sobre 3 elevado ao quadrado, ficaria 1 sobre 9 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 2, certo? Fazendo essa continha aqui, né? Ó. Então, o que a gente teria? Aqui em cima tá bem facinho de fazer, né? Ó. 25 menos 9... 25 menos 9 eu tenho 16. 16 mais 1, 17. Aí aqui eu poderia fazer por adição de fração, né? Se eu fosse resolver, por exemplo, essa parte aqui, ó, poderia somar 1 quinto mais meio. Então eu vou botar 1 sobre 9 mais, aí aqui eu faria 1 quinto mais 1 sobre 2. Tirando o MMC de 5 e 2, que vai dar 10. 10 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Mais 10 dividido para 2 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Então eu tenho 7 sobre 10. Colocando esse 7 sobre 10 aqui, né? Ó. Aí o que a gente teria que fazer? Teria que fazer essa segunda adição de fração, né? Então ficaria 1 sobre 9 mais 7 sobre 10. Tirando o MMC de 9 e 10, que vai ficar 90. 90 dividido para 9 vai dar 10. 10 vezes 1 vai dar 10. Mais 90 dividido para 10 vai dar 9. 9 vezes 7 vai dar 63. Então a gente vai ter 73 sobre 90. Reescrevendo, né? Então a gente vai ter o quê? Vai ficar 17, que foi o que deu em cima, sobre 73 sobre 90. Como aqui é uma divisão de fração, então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ficar 90 sobre 73. Aí, 1 vezes 73, 73. E 17 vezes 90, 17 vezes 90 vai dar 1530, certo? E aqui é o resultado da nossa continha. Uma outra questão que eu acho que é a que mais demoraria para responder, né? Ó, as expressões numéricas podem ser definidas através de um conjunto de operações fundamentais. As operações que podem encontrar são radiciação, potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Como a expressão numérica é formada por mais de uma operação, seguimos um critério de resolução. De acordo com o conteúdo estudado em sala, calcule o valor das expressões algébricas com os números racionais abaixo. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer, vamos resolver logo essa daqui, certo? Então, seguindo os critérios de resolução, né? Ó, a primeira coisa que a gente resolve são os parênteses. Então, dentro desse parênteses, eu teria que fazer essa continha aqui de menos 2 terços, ou de 2 terços menos 1 oitavo. Então, fazendo aqui, ó, 2 terços menos 1 oitavo. O MMC de 8 e 3 é 24. 24 dividido para 3 vai dar
8. 8 vezes 2, 16. 24 dividido para 8 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 16 menos 3 vai dar 13 sobre 24. Então, a gente vai pegar esse 13 sobre 24 e vai botar aonde tem 2 sobre 3 menos 1 oitavo. Então, reescrevendo, isso aqui ficaria como? Ficaria, abre chaves, 4 mais 2 vezes, abre colchete, 32 menos 1 quarto. Esse 2 terços menos 1 oitavo ficou vezes, ficou 13 sobre 24. Mais 2, fecha o colchete, mais 16, fecha a chave, mais 1. O que a gente tem que resolver agora? Essa multiplicaçãozinha aqui, né? Então eu vou pegar 1 vezes 13 vai dar 13 e 24 vezes 4. Que 24 vezes 4 vai dar 96. Então, fazendo essa multiplicaçãozinha, eu vou ter, repetindo tudo, né? Abre chaves, 4 mais 2 vezes 32. 1 vezes 13, 13. 4 vezes 24 ficou 96. Mais 2, fecha o colchete, mais 16, fecha a chave, mais 1. Agora a gente vai ter que resolver esse colchetezinho aqui, certo? Que nesse caso, o que a gente iria fazer? Então, resolvendo o colchete aqui, né, 32 menos 3 sobre 96 mais 2. Tirando o MMC, aqui debaixo do 32 se não tem nada é 1, debaixo do 2 se não tem nada é 1, então vai ficar 96. 96 dividido para 1 vai dar 96. 96 vezes 32 vai dar 3.072 menos 96 dividido para 96 vai dar 1. 1 vezes 13, 13 mais 96 dividido para 1, 96. 96 vezes 2 vai dar 192. Então, agora a gente vai ter o quê? 3.072 menos 13 mais 192, que deu 3.251. Então ficou 3.251 sobre 96. Vamos reescrever lá. Então vai ficar, abre chaves, 4 mais 2 vezes 3.251 sobre 96 mais 16 mais 1, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Aplicar essa multiplicação, né? Então, abre chaves, 4 mais 2 vezes 3.251 vezes 2 vai ficar 6.502. Então vai ficar 6.502 sobre 96 mais 16 mais 1. Agora a gente tem que resolver essa chave daqui. Então, resolvendo essa continha aqui da chave, né? 4 mais 6.502 sobre 96 mais 16. Mesma coisa, debaixo do 4 do 16 tem 1, então o MMC vai ser 96. Aí vai ficar 96 dividido para 1, 96. 96 vezes 4 dá 384. Mais 96 dividido para 96, 1. 1 vezes 6.502, 6.502. Mais 96 dividido para 1 vai dar 96.
96 vezes 16 vai dar 1536. Somando aqui, né, ó, 384 mais 6.502 mais 1.536 vai dar 8.422 sobre 96. Que colocando lá, né, então vai ficar 8.422 sobre 96 mais 1, né? Que aí, tirando o MMC, vai dar 96. 96 dividido para 96, 8.422 mais 96 dividido para 1, 96. 96 vezes 1 vai dar 96. Somando isso daí, né, ó, 8.422 mais 96 vai dar 8.518 sobre 96. Como aqui eu posso dividir por 2, 8.518 dividido por 2, que vai dar 4.259 sobre 96 dividido por 2, 48. Já na resolução dessa daqui seria a mesma coisa. Primeiro a gente resolveria o parêntese, depois os colchetes, depois as chaves e por fim a multiplicação. Então a primeira coisa que a gente teria que fazer era resolver esse parêntese aqui, né? O que é menos 1 menos 1 terço. Então tá aqui, ó. Quando a gente fizesse 1 menos 1 terço, ia ficar repetindo tudo, né? Resolvendo ficar 2 sobre 3 e repetir o restante. Aí a nossa prioridade era eliminar esse parêntese aqui agora, né? Então nesse caso ficaria, eu teria que multiplicar 4 vezes 2 terços. Que tá aqui, ó, 4 vezes 2, 8 e repetir 3 embaixo. Depois a gente teria que resolver esse colchete todo aqui, ó. Então eu iria repetir isso, iria repetir isso. Então, ó, quando eu peguei menos 13 mais 8 sobre 3 menos 1, deu menos 34 sobre 3. Aí agora, ó, como tem uma multiplicação, eu vou multiplicar 12 vezes isso. Então ficaria 3 vezes, abre chaves, menos 1 mais 12. Aí 12 vezes 34 sobre 3 menos 1. 12 vezes 34 deu 408 sobre 3. Aí tá aqui, 3 vezes menos 1, menos 408 sobre 3 menos 1. Como aqui eu vi que dava para dividir por 3, eu fiz essa divisão. 408 dividido por 3 deu 136. Resolvendo essa chave aqui, né, ó, sinais iguais, repete sinal e soma. Então, menos 1 menos 136 menos 1 vai ficar menos 138. Aí eu tenho 3 vezes menos 138, a resposta final daria menos 414. Nessa outra questão aqui, tratava de fração geratriz, né? A fração geratriz é aquele que, quando dividimos o numerador pelo denominador, o resultado dá uma dízima periódica. Os números decimais periódicos representados em um ou algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo ou algarismos que se repetem representa o período do número. Encontre a fração geratriz da seguinte dízima periódica. Então aqui, ó, 0,6, 63, 63, 63, infinitamente. Aí nesse caso, a gente usa sempre a regra do 9, né? Então vamos construir o nosso denominador. Qual é a regra do 9? Para cada número que se repete, um 9. Quantos números se repetem? 2. Então ficaria 9 para o 6 e 9 para o 3. Como não tem partes inteiras, eu tenho uma dízima periódica simples. Então, nesse caso, o próprio período, ou seja, 63, é o meu numerador. Só que a questão estava me dando com dízimas simplificadas, ou com frações simplificadas. Aqui eu posso ver que 63 e 99, ambos são divisíveis por 3. 63 dividido por 3 vai dar 21. 99 dividido por 3 vai dar 31.
e 3. Então ficou 21 sobre 33. Não temos essa alternativa. Só que eu posso ver que 21 e 33 também são divisíveis por 3. 21 dividido para 3 vai ficar 7. E 33 dividido para 3 vai ficar 11. Então a fração geratriz de 0,6363 vai ser 7 sobre 11. Está aqui a nossa resposta. Certo, pessoal? E a última questão diz o seguinte: o tanque de um automóvel está com 60 litros de combustível. Se esse automóvel gasta em média 0,15 de cada quilômetro rodado, quantos quilômetros aproximadamente ele pode rodar sem abastecer? Então, eu vou dividir esses 60 litros por 0,15. Então, a gente tem o quê? 60 dividido por 0,15. Que o que a gente pode fazer aqui? Pegar esse 0,15 e transformar em uma fração. Então, ficaria 60 dividido 0,15 fica 15 sobre 100. Que o que eu posso fazer com essa fração? Simplificar. 15 e 100 ambos são divisíveis por 5, né? Então, no caso, ficaria 60 dividido 15 dividido para 5 ficaria 3. 100 dividido para 5 ficaria 20. Na divisão de fração, o que a gente faz? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira é 60 sobre 1 vezes o inverso disso aqui vai ficar 20 sobre 3. Vou multiplicar 60 vezes 20, né? 60 vezes 20, que vai me dar 1.200. Então, vai ficar 1.200 sobre 3. A gente sabe que 1.200 sobre 3 é uma divisão exata, né? 1.200 dividido para 3 vai dar 400. Então, significa que eu posso rodar 400 quilômetros antes de abastecer o meu automóvel. E essa foi a correção da nossa prova, pessoal. Até a próxima e bons estudos!